Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre aqueles sorteios que são feitos para decidir quem é contemplado em um consórcio. Será que eles são justos? Antes de a gente analisar o consórcio em si, eu quero que você faça uma experiência comigo. Pegue um calendário e vamos analisar, por exemplo, quantas terças-feiras tem em cada mês. Você vai reparar que alguns meses têm 4 terças-feiras e outros meses têm 5. Agora vamos olhar o calendário do mês atual. Só para vocês saberem, eu estou gravando esse vídeo em julho de 2020. Veja que nesse mês nós temos 4 sábados, 4 domingos, 4 segundas, 4 terças, mas nós temos 5 quartas, 5 quintas e 5 sextas. Agora nós vamos jogar um jogo. A gente vai sortear uma data aleatória entre 1 e 31 e vai olhar o calendário. Se esse dia sorteado for um sábado, eu te pago R$100. Mas se o dia sorteado for uma sexta, você que me paga R$100. E aí, você vai querer jogar esse jogo comigo? Provavelmente a sua resposta é não. Afinal, você só tem 4 chances de ganhar, porque esse mês só tem 4 sábados, enquanto que eu tenho 5 chances de ganhar, já que esse mês tem 5 sextas. Ou seja, esse jogo não é justo. Agora uma pergunta para você pensar e eu vou dar a resposta no fim do vídeo. Será que tem algum mês onde é justo jogar esse jogo do calendário? Você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com consórcio? Na verdade tem tudo a ver. Eu vou mostrar para você que um sorteio de consórcio funciona exatamente da mesma maneira, só que com números um pouco diferentes, em geral um pouco maiores. Para isso a gente vai precisar de um mínimo de matemática. Eu separei aqui um regulamento de um consórcio muito popular no Brasil, que mostra qual é o procedimento para determinar qual cota será contemplada no sorteio. Esse processo todo é baseado no número sorteado na Loteria Federal. Então, no primeiro passo, a gente pega o número sorteado na Loteria Federal e divide pela quantidade de cotas que eu tenho no grupo. Depois, a gente vai ignorar a parte inteira dessa divisão e considerar somente o que está depois da vírgula. No terceiro passo, a gente multiplica esse número pela quantidade de cotas do grupo e arredonda se precisar. Aqui eu vou fazer uma observação. A gente vai ver mais para frente que na realidade nunca é preciso arredondar. Mas, num primeiro momento, vamos considerar o regulamento do jeito que ele está escrito. Quarto e último passo, a gente pega o resultado dessa multiplicação e possível arredondamento e olha esse número. Se esse número for diferente de zero, esse resultado é o número da cota contemplada. Se esse resultado for zero, ganha a cota mais alta do grupo. Então vamos fazer um exemplo aqui para a gente ilustrar o procedimento. Vamos supor que o bilhete sorteado na Federal é o número 113 e que eu tenho no meu grupo 17 cotas. Então, dividindo 113 por 17, a gente vai ter 6,6470588, etc, etc. Depois a gente vai desprezar a parte inteira e vai ficar com 0,6470588, etc, etc. Depois a gente vai pegar esse número e multiplicar pelo tamanho do grupo, ou seja, por 17, e o resultado vai dar 11. Então, se você é o dono da cota 11, você foi contemplado. Deu para entender mais ou menos como é que funciona? É aí que vai aparecer o problema. O problema é que tem cotas com mais chances de serem sorteadas do que as outras. Para entender isso, vamos lembrar daquele procedimento de divisão com resto que a gente aprendeu lá no primário. Toda vez que a gente divide um número inteiro por outro, a gente coleta o resultado usando o quociente e o resto. Vamos supor que eu quero dividir 31 por 7. Então o quociente é 4 e o resto é 3. E com isso a gente pode escrever que 31 é igual a 7 vezes 4 mais 3. Então, do mesmo jeito, se eu quiser dividir um número S por um número G, eu vou ter um quociente que eu vou chamar de Q e um resto que eu vou chamar de R. E com isso eu posso escrever que S é igual a G vezes Q mais R. Como R é o resto da divisão, a gente vê que R tem que ser sempre menor do que G. Ou seja, os únicos valores possíveis para R são 0, 1, 2 e por aí vai até G menos 1. Agora vamos supor que o nosso número S seja o número do bilhete sorteado na Loteria Federal.
e vamos pensar que G é o tamanho do grupo do seu consórcio, ou seja, quantas cotas eles estão tentando para ser contempladas. Vamos refazer o sorteio e determinar quem é o vencedor. Então, no primeiro passo, a gente vai dividir o número S pelo número G. Simplificando a primeira fração do lado direito, o resultado vai ser Q mais R dividido por G. No segundo passo, a gente despreza a parte inteira. Perceba que a parte inteira, nesse caso, é o próprio quociente Q. E a parte que está depois da vírgula é esse número, R dividido por G. Então o resultado vai ser R dividido por G. Agora, no terceiro passo, a gente multiplica pelo tamanho do grupo, que era G. Simplificando a fração, o resultado é R. Como R já é um número inteiro, a gente nunca precisa arredondar. Então, no quarto passo, a gente compara o valor de R. Se R for diferente de zero, a cota contemplada é a cota R. Se R for igual a zero, ganha a cota mais alta do grupo, que é a cota G. Deu para perceber que esse procedimento do sorteio nada mais é do que uma maneira de determinar o resto da divisão de um número pelo outro? É justamente aí que aparece o problema. Tem restos que aparecem mais vezes que outros, e isso quer dizer, por consequência, que tem cotas que têm mais chances de serem sorteadas do que outras. Vamos olhar aqui alguns exemplos didáticos com alguns números pequenos. Vamos supor que a Loteria Federal emitiu 5 bilhetes, numerados 1, 2, 3, 4 e 5, e o nosso consórcio tem 3 cotas. A cota 1, a cota 2 e a cota 3. Agora vamos ver quem ganha dependendo do bilhete sorteado. Se o bilhete sorteado for o 1, ganha a cota 1, porque 1 deixa resto 1 na divisão por 3. Se o bilhete sorteado for o 2, ganha a cota 2, porque 2 deixa resto 2 na divisão por 3. Se o bilhete sorteado for o 3, ganha a cota 3, porque 3 deixa resto 0 na divisão por 3. E o resto 0 dá o prêmio para a maior cota, que no nosso exemplo é a cota 3. Se o bilhete sorteado for o 4, ganha a cota 1, porque 4 deixa resto 1 na divisão por 3. Se o bilhete sorteado for o 5, ganha a cota 2, porque 5 deixa resto 2 na divisão por 3. Conclusão: se você é o dono da cota 3, você só tem uma chance de ser contemplado, enquanto todos os seus concorrentes, ou seja, os donos da cota 1 e 2, têm o dobro de chances que você. Vamos olhar um exemplo ainda pior. Suponha que você tem menos bilhetes do que cotas. Por exemplo, 3 bilhetes, 1, 2 e 3, e 4 cotas, 1, 2, 3 e 4. Então, se você tem a cota 4, você nunca vai ser sorteado, porque não tem como obter resto 0 nessa situação. Então a gente percebe que as cotas com número mais baixo quase sempre vão ter mais chances de ganhar, exceto em um único caso, quando a quantidade de bilhetes da Federal for um múltiplo exato da quantidade de cotas. Por exemplo, tente simular aí na sua casa a seguinte situação: 6 bilhetes da Federal e 3 cotas no grupo. Você vai ver que nesse caso todo mundo vai ter 2 chances de ganhar. Como não dá para prever a tiragem da Loteria Federal nem o tamanho do grupo no consórcio, não é possível garantir que a tiragem será um múltiplo exato do número de cotas, ou seja, na grande maioria das vezes, o sorteio do consórcio é sim injusto. Então, voltando ao nosso jogo do calendário. O mês de julho tem 31 dias, e a semana tem 7. Como 31 deixa resto 3 na divisão por 7, nós temos 3 dias na semana que têm mais chances de serem sorteados que os outros. No nosso caso, seria a quarta-feira, que corresponde ao resto 1, a quinta-feira, que corresponde ao resto 2, e a sexta-feira, que corresponde ao resto 3. Então, quando que o nosso jogo do calendário é justo? Resposta: só em fevereiro, que tem 28 dias. Isso é, se você não considerar o ano bissexto. E por que é justo jogar em fevereiro? Porque 28 é um múltiplo exato de 7, então cada dia da semana aparece exatamente 4 vezes em fevereiro. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem um consórcio, dá uma olhadinha no regulamento, porque pode ser que você esteja sendo prejudicado no sorteio. Se você gostou do vídeo, não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado e até o próximo vídeo.